Olha, investir em ações nesse momento não é para todo mundo e tem gente dizendo isso, não sou eu, tem gente falando que investir em ações agora é uma burrice. E a grande pergunta é, será que você está cometendo uma burrice por estar se mantendo com ações brasileiras agora, por não estar vendendo ações brasileiras agora? Sei que alguns acham que sim, eu leio comentários aqui que indicam isso, como um comentário aqui do Rogério, falando aí que a única saída é investir em dólar e sair do Brasil. E não à toa é isso que muitos estão fazendo. Só em novembro, mais de 3 bi de capital estrangeiro saiu da bolsa. Eu vou te falar que eu tenho uma opinião controversa sobre isso. Por isso, nos próximos minutos, eu vou trazer aqui os argumentos por que alguns acham que investir em ações agora é uma burrice. Vou trazer aqui alguns argumentos que eu tenho que dizem que deixar de investir na bolsa agora, que pode ser uma grande burrice, e trazer um caminho, o caminho que a gente segue aqui no Clube do Valor para como lidar com investimentos em momentos como esse, que certamente vai trazer mais clareza na sua dúvida entre manter ou vender suas ações brasileiras ou comprar mais e ainda revelar o que a gente está fazendo, beleza? Um vídeo muito bom e bora lá para ele. O primeiro tema aqui é por que investir em ações agora é burrice, quais são os argumentos por trás disso. Quem diz isso costuma trazer geralmente um ou mais desses 3 argumentos. O primeiro, a bolsa está caindo, a rentabilidade da renda fixa está aumentando, logo não faz sentido nenhum correr risco de renda variável se eu posso ter um retorno garantido bem mais alto na renda fixa. E por trás desse argumento tem o fato de que, o Ibovespa vem caindo cerca de 6% nesse ano, tem uma queda boa também nos últimos 12 meses, e nos últimos 5 anos o seu retorno não compensou o risco, foi um retorno muito baixinho. Isso que eu estou mostrando a bolsa como um todo, né? Se a gente for olhar para ações individuais, só nesse ano, a gente tem ações aí que caíram mais de 40%, como Localiza, como Cogna, como Cosan, ações que caíram 72%, como a Azul, 60% como Magalu, e por aí vai. Enquanto isso, nesse exato momento, as taxas dos títulos de renda fixa, elas estão lá em cima, né? Se você for olhar, tem título prometendo pagar a inflação mais 7,5%. Tudo bem que para um prazo curto, para um prazo mais longo, ainda assim, tem título pagando IPCA mais 6,99%. Por isso, essa comparação entre rendimento da renda fixa e rendimento na bolsa é a primeira coisa que quem pensa que investir em ações é burrice tem em mente. A segunda coisa que vem em mente é aquela ideia de que, olha, o Brasil não vai dar certo. O Brasil é o eterno país do futuro. Logo, se eu vou correr risco de investir em ações, eu vou investir em ações norte-americanas. Essa sensação fica ainda mais forte quando a gente olha para o dólar aí subindo mais de 20% nesse ano, passando dos 6%. Quando a gente compara com a valorização do S&P 500, a bolsa de valores norte-americanas, que só nesse ano já subiu aí quase 30%. E aí a gente vai ver a bolsa norte-americana em reais, medido pelo ETF VVB11, a gente tem, por exemplo, uma alta de 58% nesse ano, uma alta aí de 189% nos últimos 5 anos, e desde que o Google aqui traz dados, que é de 2016, uma alta de 450%. Esse cara pensa, para que correr risco aqui se as coisas funcionam melhor nos Estados Unidos e eu vejo resultados por lá? Ainda tem um terceiro argumento, uma terceira linha de raciocínio para explicar por que investir agora em ações é burrice, que é uma linha daquelas pessoas que até acreditam que investir em ações brasileiras pode fazer sentido para o longo prazo, mas pensam o seguinte, abre aspas, poxa, a bolsa brasileira, ela está muito arriscada nesse momento, tem muita incerteza no ar, então eu vou esperar a situação do país melhorar, aí sim eu volto a comprar ações. O que é um argumento baseado na verdade, é fato. A situação do Brasil não é fácil, né? A gente tem um déficit muito alto, mesmo com a arrecadação batendo recorde atrás de recorde. Enquanto o mercado já espera uma taxa Selic batendo 14% no final de 2025. E quando o governo traz alguma ideia para reduzir gastos, para melhorar a situação do déficit, essa ideia não é muito bem embasada e não é muito bem aceita, como foi o que aconteceu recentemente. Tem argumentos muito fortes aí para explicar por que investir em ações agora é burrice. Só que, a partir daqui, eu quero trazer meu contraponto e eu quero mostrar aqui, é claro, né, com contexto, para o investidor de longo prazo, para aquele cara que está pensando em liberdade financeira e não em ganhar um dinheiro rapidinho, deixar de investir em ações agora é a verdadeira burrice, é o verdadeiro erro, é vender na baixa. E por que isso? Quero trazer aqui 2 argumentos. O primeiro é sobre a situação do país, que também tem a ver com as altas taxas de juros prometidas pela renda fixa. E para isso eu quero voltar no tempo, quero voltar ali para o final dos anos 90, época em que a capa da Folha foi essa aqui. Bolsas desabam no mundo, ela ressaltava lá uma queda de quase 10% no Ibovespa em um dia, quase 40% no mês, numa crise global. A bolsa caiu na Europa, América do Norte e Ásia. Pouco depois disso, em um só dia, o real se desvalorizou em 8,5%. E no editorial do jornal,
era citada uma onda de descrédito de enormes proporções no talvez mais dramático momento da história recente do país. A gente estava vivendo uma crise muito maior que a crise atual. E aí a bolsa tinha despencado. Para contexto, a bolsa chegou a cair mais de 60% ao longo dessa crise do final dos anos 90. E você pode pensar, poxa, mas e a renda fixa? Rendia quanto? Bom, eu te apresento essa capa aqui do jornal do dia seguinte, em que a taxa Selic subiu a 49,75%. Detalhe, 9 horas depois do então presidente ter descartado um aumento na taxa Selic, que estava em 29,75%. Ou seja, ela saiu de 29,75% para 49,75%. Gerando aí perda de dezenas de bilhões de dólares. Aí eu te pergunto, você viu a bolsa cair 65%, vivia essa situação e a taxa Selic rendia 49% ao ano, muito acima da inflação. Você teria vendido bolsa? Se sim, teria sido um grande erro, porque em apenas 1 ano e 3 meses, a Bolsa fez um novo recorde e toda essa crise é apresentada nesse ponto desse gráfico, que mostra a Bolsa de Valores contra a taxa Selic já descontado da inflação. E o cara que vendeu aqui no auge da crise e foi para a taxa Selic, ele perdeu bastante dinheiro de lá para cá quando a Bolsa já subiu N vezes. Que é o primeiro argumento porque vender Bolsa no auge da crise acaba sendo a decisão errada. Mas aí você pode pensar, beleza, Ramiro, mas e aí? Tu não me provou que é melhor investir aqui do que investir nos Estados Unidos? Por que não investir somente em bolsa norte-americana? E para te mostrar isso, eu quero te apresentar esse gráfico na tela, que mostra a evolução de R$1.000 na bolsa brasileira em vermelho e na bolsa norte-americana em laranja. E o que esse gráfico aqui tem de interessante? Tem de interessante o fato de que a bolsa norte-americana, ela passou aqui por uma década no 0 a 0, embora ela tenha vencido realmente no longo prazo. E mais interessante do que isso é mostrar o que acontece com o investidor que diversifica, que não pensa, ou é tudo Brasil ou é tudo Estados Unidos. O cara que nesse período aí de quase 30 anos diversificou meio a meio, botou 50% em ações brasileiras e 50% em ações norte-americanas, ele viu isso, linha azul desse gráfico. Um risco bem menor e um retorno maior do que bolsa brasileira ou bolsa norte-americana. Ou seja, ele não apenas reduziu o risco da sua carteira, como ele aumentou o retorno também. E aí você pode estar se perguntando, beleza, mas como é que eu faço para me proteger? Bom, a primeira coisa que a gente faz aqui no Clube do Valor para cada um dos nossos clientes de Wealth é desenhar uma carteira ideal para esse cliente, né? Esse aqui é a base, o pilar número 1 do que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que é a nossa estratégia de investimentos, em que a não ser que a pessoa seja muito conservadora, a gente vai incluir uma parcela em renda variável. Como, por exemplo, nesse tipo de carteira aqui, uma carteira com 45% de renda variável, dividida entre ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários, e 55% em renda fixa. E investir assim nos fez colher vários frutos, como por exemplo da carteira desse cliente aqui, que apesar de ter enfrentado algumas crises, apesar de ter caído aqui, por exemplo, na época do Covid, e ter ficado alguns anos aqui no 0 a 0, ela vai ter uma performance bem melhor do que o CDI no longo prazo. E vem inclusive vencendo o CDI nos últimos 12 meses, esses meses de crise, sendo que ela já rendeu mais de 132% desde o início da nossa gestão, aqui já descontado a nossa taxa. Isso investindo tanto em ações brasileiras, que nesse prazo já renderam bastante, quanto em ações norte-americanas, que renderam ainda mais. Ou seja, sem estar apostando tudo no Brasil em algum momento e depois tudo nos Estados Unidos, tendo uma diversificação inteligente. O mais interessante é que o cliente dessa carteira que eu acabei de te mostrar, assim como praticamente todos os clientes aqui do Clube do Valor, começaram um relacionamento conosco fazendo uma conversa gratuita, uma espécie de sessão de consultoria gratuita. É uma sessão em que a gente analisa a carteira atual desse cara, a gente entende seus objetivos, entende seu perfil de risco, a gente mostra o que está legal na forma que ele está investindo e como dá para melhorar os investimentos, e a gente apresenta um novo plano de investimentos, dizendo, olha, se você investisse conosco, era isso aqui que a gente faria. E aí, ao final dessa sessão gratuita, ele pode escolher se é nosso cliente ou não. Isso depois de ter recebido muito valor em troca, que é algo que você pode receber. Então, se você já tem um certo patrimônio, já passou dos primeiros 100 mil, ou dos primeiros 300 mil, ou do primeiro milhão, o quinto milhão investido, o que eu te recomendo é apontar o celular para esse QR Code que está na tela, ou apertar aqui no primeiro link na descrição e preencher um formulário manifestando interesse em ter acesso a essa sessão de consultoria de investimentos gratuita, que a gente vai analisar as suas respostas nesse formulário e vai entrar em contato contigo para agendar essa conversa. Você pode tentar conseguir uma dessas vagas apertando o primeiro link na descrição. E enquanto você vai fazendo isso, eu quero responder algo que surge como dúvida, né? O que fazer com quem já tem dinheiro investido em ações brasileiras? O que fazer se chama rebalanceamento. É quando você tem um desenho
de carteira, uma alocação de ativos ideal, fica muito fácil saber o que fazer. Você tem um alvo do quanto tem investido em ações brasileiras, norte-americanas e por aí vai, basta olhar para a sua carteira bagunçada, e aqui nesse exemplo, né, uma carteira com peso menor em ações brasileiras, menor em fundos imobiliários, e vender um pouco daquilo que está na alta, que está com peso maior do que o alvo, ou usar novos aportes para comprar aquilo que está com peso menor do que o alvo. E é justamente isso que a gente faz com os nossos clientes, né? O cliente daquela carteira que eu acabei de te mostrar, ele está com essa composição aqui no início de dezembro. Um peso maior do que o alvo em ações norte-americanas, ou seja, ele não vai comprar ações norte-americanas. Um peso exatamente no alvo de ações brasileiras, porque a gente comprou mês passado. E um pouco menor em renda fixa pré, renda fixa inflação e fundos imobiliários. Então aqui, com os próximos aportes desse cara, a gente vai comprar fundos imobiliários, renda fixa. Porém, não vamos vender ações brasileiras que estão exatamente no alvo. Se a gente for vender ações, vai ser um pouquinho de norte-americana, indo contra a maré, comprando na baixa e vendendo na alta, assim como a gente sempre fez, como por exemplo, no final de 2019, início de 2020, quando no contexto a bolsa tinha sido um grande investimento, tinha um monte de gente investindo em fundos de ações. Pode ver que em 2019 colocaram 88 bilhões de reais em fundos de ações, né, no ano que a bolsa subiu bastante. A gente vendeu ações em novembro de 19, em dezembro de 19, em janeiro de 2020, e aí quando a bolsa despencou meses depois e ninguém mais queria comprar ações, o que a gente fez? A gente vendeu renda fixa e comprou ações. Isso aqui é o rebalanceamento na prática. Você pode passar a investir com essa metodologia agendando uma sessão de consultoria de investimentos conosco, se tornando nosso cliente de Wealth posteriormente, apertando neste botão aqui, que é o próximo passo que eu te indico. A não ser que você queira seguir assistindo vídeos no YouTube aí, eu assistirei esse aqui. Um grande abraço e até mais.